Boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui hoje juntos, fazendo esse estudo, esse momento de reflexão sobre um tema tão importante do Evangelho. Eu queria de início agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos. É o nosso primeiro trabalho com a União Espírita Maria de Nazaré, atendendo ao convite da nossa querida irmã Cleide. E eu fico muito feliz por esse momento, por essa oportunidade, porque trabalhar com Jesus é sempre uma bênção para todos nós. Fazermos com que possamos refletir um pouco sobre a doutrina dos Espíritos, essa doutrina de luz que nos consola, que nos orienta, que nos aponta o caminho, é realmente um presente para todos. Então, desde já, o meu agradecimento por mais essa oportunidade. Bem, o nosso tema da tarde de hoje é Jeremias e os falsos profetas. E nós estamos vivendo um momento, agora, com esse isolamento social, com a pandemia, com o coronavírus, que a gente precisa refletir muito sobre vários pontos do Evangelho. É um momento de nós nos interiorizarmos e fazermos as reflexões necessárias para que possamos ter, de fato, a nossa jornada evolutiva em andamento. Bom, para iniciarmos, eu vou ler o trechinho do Evangelho que fala exatamente, que é a parte bíblica, a comunicação que chega aqui como início do nosso estudo do Evangelho. Diz assim: Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões dos seus corações e não o que eles aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 36. Desculpa, 33. Bom, meus irmãos, para que a gente possa refletir sobre o tema de hoje, é muito importante que a gente converse um pouco, que nós entendamos como funciona o mundo espiritual, o plano espiritual. Aquele que muitos o chamam de plano invisível, do mundo invisível, que coabita conosco aqui no planeta, não é? No plano espiritual, lógico, assim como acontece aqui na Terra, nós temos aqui na Terra seres humanos de categorias diferentes. Nós temos aquelas pessoas que estão más. Nós temos aquelas pessoas que estão nem boa, nem mais, indiferentes. Temos as pessoas que estão caminhando para o bem. Temos aquelas que de fato trabalham para o bem. Da mesma forma, nós temos também no plano invisível, no mundo espiritual, espíritos de categorias diferentes. Esses espíritos, lógico, não são espíritos maus. Aqueles que estão nessa condição é uma condição momentânea, passageira. Nenhum de nós foi criado para o mal. Fomos criados para o bem.
para o amor, para a felicidade. Só que algumas escolhas que nós fazemos nos direciona a realizarmos atitudes que nos comprometem com a lei natural e, consequentemente, nos traz consequências. Nem sempre temos condições de lidar com essas consequências. Não sabemos, não temos maturidade para isso. Queremos aquilo que nós desejamos, mas não paramos para refletir que todo ato tem uma reação, tem uma consequência, não é? Então, aqueles espíritos que deixam o plano físico, que estavam encarnados e retornam à pátria espiritual, eles vão exatamente como estão aqui, na condição em que se encontravam enquanto na carne. Se era um espírito endurecido, ignorante, bruto, mau, ele vai continuar sendo no plano espiritual um espírito endurecido, bruto, ignorante e mau, pelo menos por um tempo. Nenhum de nós está condenado eternamente a estarmos nessa condição, de forma alguma. Está nas nossas mãos, na escolha das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, e a gente vai ver isso no decorrer do nosso bate-papo de hoje, tá certo? Bom, se esses espíritos, eles retornam, levando consigo em seus corações mágoas, ódios, desejo de vingança, esses sentimentos permanecem com eles. Por isso é tão importante ouvirmos o convite que o nosso Mestre Jesus nos fez. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque enquanto nós estamos aqui na jornada física, no planeta, na vida encarnada, nós temos maior facilidade de nos acertarmos, de perdoarmos, porque nós não lembramos as ofensas que aconteceram no passado, no nosso passado delituoso. Então é muito importante que aproveitemos sempre as oportunidades de nos reconciliarmos com quem quer que seja. E aí alguém de vocês pode dizer assim: ô Ida, mas como é que eu vou saber quem são os meus adversários? Tem aquela questão da afinidade, que às vezes, né, na maioria das vezes ela acerta quando a gente tem uma simpatia ou uma antipatia por alguém. Mas mesmo que surja essa antipatia, ela não precisa ser perpétua. Se você trabalhar com boa vontade, você tem condições de transformar essa antipatia numa convivência pacífica, respeitosa, fraterna. E é uma forma de você se reconciliar com o seu adversário. Mas se você não o faz, se você não aproveita essas oportunidades, e esse adversário, ele retorna para o plano espiritual, levando consigo essas impressões, esse sentimento de raiva, de mágoa, de dor, aquilo fica dentro dele, provocando um incômodo muito grande. Então, o que acontece? Eles terminam buscando seus desafetos, na intenção de fazer uma vingança e dessa forma, achando que através da vingança eles vão aliviar as suas dores. Isso é a pura ilusão, porque o que vai fazer, o que vai trazer o alívio das nossas dores é exatamente a nossa postura diante dela. Se a dor me visita e eu me abraço com ela, eu vou estender o seu tempo de permanência comigo através do sofrimento. Mas se eu aprendo a lição com aquela dor, porque ninguém de nós passa pelo que não precisa. O Pai que está no céu, ele tudo sabe e só permite que a gente passe por aquilo que nós precisamos. Nenhum fardo é maior do que as nossas forças. Isso é muito importante que a gente se lembre. Então, dessa forma, quando existe esse sentimento de raiva, esse desejo de vingança, esses espíritos e alguns outros que estão ainda equivocados,
que permanecem ainda ligados à sombra, à dor, achando que para eles não tem mais jeito, porque já estão tão emaranhados naquela condição negativa, que eles pensam de fato que não tem mais solução para eles. Se já estão assim, então vão continuar desse jeito. E não é assim que acontece, né? Nós sabemos que a misericórdia divina, ela é imensa para todos nós. E cada um de nós sempre terá uma oportunidade para recomeçar, para se refazer, para se reinventar, se reconstruir, seja aqui no plano físico ou lá no plano espiritual. Então, todos nós sofremos influência espiritual nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos, na condução das nossas existências. Essas influências, elas são boas e algumas não são tão boas. Esse processo, ele se dá através da lei de atração, porque nós somos aquilo que nós sentimos. E nós sentimos aquilo que nós pensamos. Então, o pensamento, ele tem uma força muito grande. Quando nós pensamos e nós sentimos, nós emitimos uma energia e essa energia, ela se espalha ao nosso redor. É como se cada um de nós tivéssemos uma anteninha e através dessa antena eu estou emitindo o meu sinal. Então, aqueles que sintonizarem comigo, que tiverem o mesmo sinal, a mesma vibração, eles vão se aproximar de mim e vão ficar junto de mim. Então, a influência espiritual, ela tem muito a ver conosco mesmo, com o nosso comportamento. Porque se eu penso com otimismo, se eu penso em coisas boas, se eu estou me esforçando por me melhorar, por estar desempenhando uma atividade, pensando em ajudar o outro, não estou sendo egoísta, pensando só em mim, não é? Então, eu vou atrair para junto de mim os afins, aqueles espíritos que estão na mesma sintonia que eu. Mas, se eu sou maledicente, se eu gosto de fazer confusão, se eu estou magoado, se eu cultivo o pessimismo no meu coração, tudo isso também vai atrair para junto de mim o semelhante, o igual. Então, dessa forma, se dá as influências espirituais. Essas influências, quando elas são negativas, quando é um espírito equivocado que vem nos influenciar, ele, muitas vezes, se ele encontra abertura em nós para isso, ele torna-se nosso companheiro. E é o que nós chamamos, muitas vezes, de obsessor. E é muito interessante, porque conversando com os nossos amigos médiuns, que trabalham nas reuniões mediúnicas de desobsessão, né, de tratamento de desobsessão, muitos deles dizem que as pessoas, quando chegam em busca de tratamento na casa espírita, normalmente dizem assim: me livre desse obsessor. Não se preocupam que ele é um espírito que também sofre. Você está sofrendo porque você está sendo obsediado, mas ele também está sofrendo porque ele é o obsessor. Porque o obsessor, ele também está sofrendo, ele também sente as dores, porque se ele obsedia, é porque ele não está feliz. Então ele precisa tanto de ajuda ou mais do que o próprio obsediado. Então, o espírito obsessor, ele não é mau. Ele está só apenas equivocado, temporariamente. Muitos desses nossos irmãos, eles são doutrinados nas reuniões mediúnicas, são esclarecidos, entendem a sua condição equivocada, momentânea, e aceitam ajuda e abandonam aquele trabalho de obsessão. Então, tudo é muito interligado, não é? Então, a lei de atração, como eu estava falando, ela é muito importante nesse sentido. As nossas vibrações, os nossos pensamentos, a gente chama para junto da gente
aqueles que estão na mesma sintonia. Vejam só como é interessante isso. Então, é muito importante que eu me trabalhe intimamente para que eu procure, mesmo que o pensamento mal me visite, mesmo que sentimentos inferiores batam na minha porta, cheguem na minha cabeça, é muito importante que eu trabalhe a minha intimidade para não dar guarida a esses sentimentos. Então, vamos ver que tudo isso está nas nossas próprias mãos, na condição nossa de lidar com as situações, controlar os nossos pensamentos. Vamos continuar. Os nossos pensamentos, eles constituem o traço marcante da nossa personalidade. Vejam bem, somos espíritos imperfeitos em jornada evolutiva, todos nós. Estamos aqui na carne, temos hoje em média 7 bilhões de espíritos encarnados. E sabemos que o número de espíritos desencarnados no plano invisível, esperando a oportunidade de retornar à carne, é muito maior, 3 vezes maior do que o que temos de encarnados aqui, não é? Então, ao longo do tempo, se nós estamos em processo evolutivo, se nós vivemos ainda um planeta, um mundo de expiação e de provas, é porque ainda somos espíritos muito imperfeitos. Ainda que a gente já consiga ver traços de evolução em muitos dos nossos irmãos e amigos, somos ainda espíritos muito imperfeitos. E dessa forma, vimos trazendo ao longo dos séculos, das experiências na carne que nós vamos experimentando, vamos trazendo os registros dos nossos compromissos. Nós vamos errando, nos comprometendo, a nossa bagagem vai aumentando e muitas vezes criamos vícios de comportamento, porque é mais fácil agir de forma automática do que nos esforçarmos por melhorar. Então, esses traços da nossa personalidade, um é orgulhoso, o outro é egoísta, o outro é orgulhoso e egoísta. Então, esses traços da nossa personalidade, eles são muito relacionados com os nossos pensamentos. E diferente do que muitos de nós pensamos, não é difícil entendermos e nos conhecermos intimamente. Basta que a gente possa fazer uma avaliação das tendências que nós temos. Todos nós temos tendências. Aquele gosta de tomar conta da vida do outro. Outro gosta de tirar proveito das situações. Então, essas tendências vai nos mostrando onde é que nós vimos errando mais, ou no campo afetivo, ou no campo sexual, ou no campo financeiro, das posses, do status, do poder, não é? Então, é muito importante que a gente faça esse exercício de autoconhecimento, a fim de que possamos identificar as nossas más tendências para conhecermos intimamente a nossa personalidade e podermos trabalharmos para lapidar essa nossa personalidade. As nossas ações, elas revelam muito sobre nós. Contudo, as tendências revelam mais de nós do que as nossas ações. Porque na carne, no corpo físico, nós conseguimos disfarçar a nossa personalidade nos nossos atos. A gente disfarça, a gente usa maquiagens, a gente faz uso de máscaras, não é? E aí vem a questão de como é que a gente se comporta. O nosso comportamento em público, diante de outra pessoa, é o mesmo de quando eu estou sozinha? Se for o mesmo, ótimo, você está sendo verdadeiro, ainda que precise modificar alguma coisa. Mas é muito importante que a gente entenda que a gente não pode
a falar uma coisa e agir de outra forma. Sabe aquele ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? É porque quando eu oriento falando a coisa certa, mas não quer dizer que eu faça. O ideal é que a gente tenha uma equivalência nesse sentido. O trabalho de divulgação da doutrina espírita, assim como todos nós fazemos, de uma forma ou de outra, não precisa ser palestrante para divulgar a doutrina, porque nós divulgamos a doutrina muito mais no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso círculo de amizades, através dos nossos comportamentos. É engraçado que algumas vezes aconteceu comigo de pessoas perguntarem assim, você é espírita? E eu dizer, sou. Por quê? Não, porque a forma como você reagiu naquela situação foi diferente. Porque nós temos o conhecimento. Essa doutrina consoladora, como eu já falei um pouco no início, ela nos traz o esclarecimento necessário para a gente entender tudo que envolve as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas necessidades e merecimentos. Então, isso é uma base que nos fortalece muito, que nos enche de fé e de esperança por dias melhores, porque eu sei que eu posso agora modificar o meu comportamento e agir de forma diferente e para melhor. Vai exigir esforço? Claro, vai. Mas às vezes não. A resistência em mudar, em se tornar melhor, é muito mais cansativa do que você abraçar a mudança, se adaptar a ela e seguir adiante. Isso é muito mais fácil. A gente usa, inclusive, o exemplo de uma mudança de residência. Essas mudanças que a gente faz normalmente de casa, de bairro, de estado. Você pega uma mudança, encaixota tudo dentro da sua casa. Tá tudo prontinho para mudar. Mas aí na hora H bate aquela preguiça. Bate aquela falta de comprometimento. Bate aquele abatimento. Ai, será que é isso mesmo? Bate o medo, não é? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Aí você olha para o lado, as caixas estão todas prontinhas, arrumadinhas. Você começa a botar no elevador, quando chega lá embaixo, o caminhão já está com a porta aberta, esperando para receber a bagagem. Aí você desiste. Ah, não vou não. Aí sobe com a mudança todinha de novo. Todas as caixas que você desceu, você vai trazer de volta. E vai ter que desembalar. Desculpa, gente. Vai ter que desembalar toda a mudança. Então, isso vai exigir muito mais energia sua, nossa, do que se a gente tivesse descido com todas as caixas, acomodado dentro do veículo, seguido para o novo endereço e arrumado no devido lugar. Não é? Bom, esse trabalho de divulgação e o trabalho mediúnico, ele pode trazer à tona a vaidade que existe dentro de cada um de nós. A vaidade, ela está diretamente ligada ao orgulho. E a vaidade, ela pode fazer com que a gente enverede em caminhos muito traiçoeiros, muito difíceis. É preciso que a gente tenha muito cuidado com isso. Existem médiuns e trabalhadores que se acham importantíssimos, imprescindíveis no trabalho que realizam e são importantíssimos, mas são iguais a todos os demais. A vaidade, ela nos leva muitas vezes a um estado que facilita, vamos colocar dessa forma, que a influência dos espíritos inferiores atuem sobre nós, trazendo as mensagens dos falsos profetas. A gente vai ver isso melhor. A inspiração acontece através da assistência que nós recebemos, ok? Se é uma assistência boa, porque eu estou vibrando boas energias, essa inspiração vai ser maravilhosa, tudo vai fluir maravilhosamente bem, a comunicação vai ter um teor doutrinário fantástico.
Da mesma forma, se essa assistência pode se dar de uma forma menos boa, de acordo com o que eu estou vibrando, de acordo com o que eu estou fazendo. Então, é preciso saber diferenciar uma comunicação séria de um embuste, de uma mentira. Não pensem que os espíritos desencarnados, principalmente, que se comprazem com o mal, que eles são ignorantes, não, que são burros. De jeito nenhum. Vários livros da literatura espírita nos revelam que existem verdadeiros estrategistas no plano espiritual. Armam estratégias de tal forma a cercar aquele irmão para não dar a ele condições de se livrar da intuição ou da obsessão, fazendo com que aquele irmão cometa as suas faltas e se comprometa ainda mais perante a lei de Deus. Então é muito importante que nós saibamos diferenciar. Esses espíritos, eles usam palavras muito bonitas, palavras difíceis. Às vezes assinam as comunicações utilizando-se de nomes importantes, de personalidades extremamente reconhecidas moralmente para ganhar credibilidade. Mas aí é quando entra a necessidade de avaliarmos o teor da mensagem. O que é que essa mensagem traz de fato para nós? Essas mensagens, quando elas são o embuste, a mentira, existe um grande problema, como diz a própria mensagem, como Jeremias alerta, do abuso da fé. Porque existe entre nós pessoas crédulas, existe entre nós pessoas humildes, ignorantes do ponto de vista de esclarecimento e que acreditam em tudo que ouvem. Existe ainda aqueles médiuns que cobram pelo atendimento. E aí é muito importante que nós lembremos a máxima que tanto ouvimos no Espiritismo: dai de graça o que de graça recebeste. O trabalho mediúnico, seja ele no atendimento fraterno, no tratamento de saúde, simplesmente através de uma comunicação, ele deve ser realizado de forma gratuita. Ida, mas a gente sabe de vários médiuns que publicam livros e vendem. Verdade. Muitos deles publicam livros e vendem. Mas esses livros, a renda desses livros, elas são revertidas para obras assistenciais dos médiuns e dos espíritas sérios. Daqueles que de fato são comprometidos com o trabalho de divulgação e com o nome do nosso Mestre Jesus. Isso é muito importante que a gente avalie, que nós reflitamos sobre isso. Não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Isso está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um alerta do apóstolo São João, nesse mesmo capítulo que nós estamos, nesse mesmo item que nós estamos estudando. Então é importante, como é que a gente vai experimentar os espíritos para saber se eles são espíritos de Deus? Exatamente através do teor das suas mensagens. É exatamente estudando a fundo, refletindo sobre a mensagem que nos chegou, é que nós vamos saber se de fato aquele espírito, ele é espírito de Deus. Ou seja, ele foi intuído por bons espíritos. Foi trazida a mensagem de esperança, de conforto, de consolo que todos nós necessitamos. Ok? Mensagens compartilhadas pelas redes sociais. Hoje, com a pandemia, não é? Ela é muito comum que aconteça. Eu recebo diariamente inúmeras mensagens dos meus colegas espíritas, dos grupos de WhatsApp que eu participo, são muitos, e é muito importante que a gente pare para avaliar essas mensagens.
Muitas delas vêm assinadas por Dr. Bezerra de Menezes, vêm assinadas por Leon Denis, vêm assinadas por espíritos como Joana de Ângeles. E nem sempre essas mensagens, de fato, vieram desses espíritos.